Nós tivemos algum pequeno problema técnico aqui, ó, uma queda Eu da... achei que o tempo tivesse vencido. Mas eu Mas estava falando da liminar concedida pelo isso, mas conselheiro do lendo os CNJ. votos, os votos eles foram muito substanciais e se nota uma preocupação muito grande dos colegas que participaram em relação a questões como essa. Qual seria o limite da cognição dentro do IRDR? Porque o IRDR, da maneira como ele é traçado pelo Código de Processo Civil, ele se destina ao tratamento de questão exclusivamente de direito. Óbvio que, como a doutrina traz, a questão exclusivamente de direito ela é uma questão predominantemente ou preponderantemente de direito, porque o direito ele jamais vai estar completamente desgarrado dos fatos. Mas até que ponto seria admissível, então, você adentrar um aspecto que necessitaria de discussão concreta, fática, com nuances que poderiam variar, muitas vezes, de uma a outra parte afetada. Então, os votos e os votos prevalentes, inclusive, eles trabalharam muito bem essa questão. Houve divergências em relação não só à quantificação, quanto à própria possibilidade de quantificação dentro do IRDR, mas nós, na base, quando recebemos o julgamento, fizemos isso de uma maneira assim, muito tranquila, por entender que, conquanto pudesse se defrontar ou não trouxesse uma resposta que fosse 100% harmônica com os parâmetros que nós vimos adotando, então havia divergências de valores, como já foi colocado pela desembargadora Janete em relação a julgados nossos, julgados de outros colegas, mas o que nós vimos é que essa discussão, no plano teórico, naquele caso especificamente, ela deveria ceder lugar exatamente a essa necessidade de uniformização, de tratamento uniforme, de tratamento isonômico para as partes. Então, no primeiro grau, nós passamos a adotar o entendimento que havia sido fixado pela turma, não obstante a possibilidade de discussão sobre a vinculatividade ou não do parâmetro que havia sido estabelecido naquele julgamento. Não é? E como eu disse, isso se deu de uma forma assim, bastante tranquila, porque as próprias partes, ao longo das audiências que foram realizadas posteriormente, porque houve todo um trabalho de marcação de audiências concentradas, de pautas de conciliação, com o apoio do Sejusc, na Comarca, enfim, dos três juizados aportando essas pautas concentradas, as próprias partes absorveram isso, que a necessidade de uma resposta em tempo oportuno, em tempo hábil, uma resposta segura, que não transitasse novamente pelas vias recursais, era que melhor atenderia os seus interesses. Tanto que nós tivemos, na turma recursal, logo em seguida, recebemos esses processos, porque eu ingressei nas turmas com os processos remanescentes que ali estavam. E, basicamente, o que se cingiu dos processos que subiram em grau de recurso foram aqueles em que a discussão era uma discussão fática, ou aqueles em que havia uma discussão sobre um distinguishing dos casos que estavam sendo ali trabalhados. Porque o IRDR, nesse aspecto, ele foi feliz em tratar de uma maneira muito específica, pontual, sobre uma questão de direito. Então, ele trata da natureza e existência da responsabilidade. A natureza, se a responsabilidade seria subjetiva ou objetiva, pelo risco integral ou não, define a questão e traça esse valor como a título sugestivo, foi fixado ali dentro, e quais seriam os parâmetros fáticos a serem observados. Então, a discussão que aporta na turma recursal era exatamente essa, se amolda ou não ao precedente que foi firmado, a questão que está sendo colocada no caso concreto. Então, o resultado foi bastante frutífero. E é interessante também que depois o próprio Tribunal de Justiça, né, decidiu todas as demandas que estavam nas varas cíveis, aquelas que chegaram até as câmaras, de acordo com o IRDR do sistema dos juizados especiais, com a mesma valoração. Né? Foi muito Houve interessante. um diálogo entre os sistemas. Hein? Um diálogo entre os sistemas. Mas agora eu pergunto a você, e quando não há esse diálogo entre os sistemas? Quando há divergência entre as decisões dos juizados especiais e das câmaras do Tribunal de Justiça, como fazer? Como solucionar o problema? Quando numa mesma área de jurisdição surjam decisões divergentes. Eu aqui não tenho a pretensão de apresentar nenhuma solução. Aliás, a questão é colocada
ela é quase um paredão de fuzilamento, porque talvez esteja entre as mais difíceis relacionadas ao incidente de resolução de demandas repetitivas, né? Mas, voltando muito a esse aspecto prático e de vivência, eu me recordo que quando nós estávamos na turma recursal, na nossa primeira passagem, ainda antes do surgimento de quaisquer debates concretos a respeito das reclamações, etc., algo que nos chamava muito a atenção era que o fato do sistema dos juizados, do sistema dito comum, ser de certa maneira estanque abaixo dos julgamentos pelo Supremo Tribunal Federal, ele podia, especificamente em relação aos juizados especiais cíveis, que tem essa característica de optatividade, não há uma competência ali firmada em caráter absoluto nos juizados, há um enunciado do FONAD, que aliás com muito acerto estabelece isso, precedentes no STJ, que é facultativo ao autor. O que se cria é uma possibilidade que é indesejável dentro de um sistema de justiça quando se persegue um valor de isonomia. Porque se cria a possibilidade de se terem jurisprudências consolidadas dentro de um tribunal de justiça, digamos, em uma turma recursal, em sentido diametralmente oposto. E eu não falo de um valor de isonomia considerado dentro de um volume de processos pulverizados e indistintos e de partes indeterminadas. Me parece que isso cria uma assimetria, uma dessintonia em cada processo concretamente considerado, quando há essa disparidade. Porque você concede ao autor, e somente ao autor, o poder de definir, de certa maneira, o resultado do processo. Porque é uma tendência natural que ele escolha ou o microsistema, ou o sistema dos juizados, ou o sistema comum, aquele em que já há um sinalizador de uma jurisprudência favorável. Então, a meu sentir, e isso eu coloco aqui apenas como uma visão pessoal, há essa falha, esse ponto de ruptura, algo que precisa ser sanado. Então é óbvio que essa polêmica ela não se resolve necessariamente com o IRDR. Porque o próprio IRDR, quando é trazido no CPC a previsão de que a tese será aplicada a todos os processos que tramitem, inclusive os dos juizados especiais submetidos àquele Tribunal de Justiça, ele cria mais um problema do que uma solução. Sim, sim. Porque já se começa a indagar, mas quem vai julgar isso? Não é? E nós temos enunciados nacionais de fóruns de estudiosos que sinalizam em sentidos opostos. Então, o Estado do Espírito Santo, eu acredito que foi muito feliz em prestigiar o sistema dos juizados ao atribuir, na linha do que o enunciado do INFAM colocou, essa competência primariamente às turmas de uniformização quando se trata de matéria feita aos juizados. Então, os IRDRs estão nas turmas. Mas isso não exclui a competência do Tribunal de Justiça em matérias que são comuns. Então, eu me recordo... E nós temos várias experiências aqui no nosso Estado, né? De julgamento de IRDR pelo Pleno do Tribunal de Justiça, já que nós não temos o sistema, o órgão especial, então, que afetam diretamente as decisões dos juizados especiais, né? Porque há uma discussão tanto nas varas comuns como nos juizados especiais, né? Mas eu quero fazer a ressalva aqui também do regimento interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, fazendo essa previsão, trouxe a solução, dizendo que eu anotei aqui que compete no Tribunal de Justiça de São Paulo o julgamento da matéria pelo órgão especial. No nosso caso aqui, tem sido o Pleno, o órgão julgador do IRDR. E é interessante que eu me recordo de logo no início, de ler um artigo que ele trazia um ponto, especialmente em relação ao juizado especial de fazenda pública e a competência absoluta, que o autor ele questionava algumas matérias, em razão do valor, nunca vão ultrapassar 60 salários mínimos. Eles são de uma expressão tal, até por força de lei, digamos que seja uma vantagem pecuniária de pequena expressão econômica de uma certa categoria. Nunca vai ultrapassar o teto de 60 salários mínimos, a não ser que haja aí um artifício, uma construção artificial de danos morais, o que quer que seja, para inflar o valor da causa. Então essas matérias elas acabam transitando sempre no sistema dos juizados especiais. Como permitir, então, que isso seja julgado em sede de uniformização de jurisprudência do IRDR pelo Tribunal de Justiça? Então, ao mesmo tempo, você tem o aspecto das matérias que são comuns
e daquelas que talvez sejam exclusivas a um dos sistemas, e o Tribunal de Justiça, dentro da perspectiva do Código de Processo Civil, seria o órgão natural para recebê-las. Então, aqui no Estado, nós percebemos que não foi o modelo que foi adotado. Aqui o modelo, ele prestigia as turmas de uniformização, para que nós possamos julgar. O IRDR ele existe dentro do Tribunal de Justiça, não é? E há uma interlocução, mas eventualmente não tão clara como a que foi colocada dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo. E eu vi aqui o nosso prestigiadíssimo colega Ricardo Coenchimente se manifestando no chat, e fazendo a pesquisa nós encontramos inclusive uma nota técnica que foi elaborada e subscrita por ele, junto à Diretoria de Juizados Especiais da Associação dos Magistrados Brasileiros, da AMB, em que propõe a incorporação a um projeto de lei que está em tramitação na Câmara à época, hoje no Senado, o PL 7483. No Senado é o 5020/2019, que sugere a incorporação do modelo da sistemática paulista dentro dessa legislação e, portanto, trazendo para dentro dos juizados. Ou seja, a coexistência dos sistemas, mas com a possibilidade de, existindo colisão dentre as teses firmadas em ambos os sistemas, em ambas as vertentes desse sistema, que seja provocado pela presidência da turma de uniformização, ou, salvo engano, pelo presidente do próprio tribunal, que seja provocada a manifestação do órgão especial, no caso ali, ou no Tribunal de Justiça, do órgão designado pelo regimento, para que haja, então, uma uniformização, uma pacificação nesse sentido. E, particularmente, nós somos bastante sensíveis à efetividade desse modelo. Acredito que é algo que merece uma reflexão, que seria interessante de uma replicação. Mas logo lá no início, desembargador, havia sido questionado a respeito das desvantagens, e essa é uma desvantagem, né? Exatamente o risco de conflito decisório. Ou seja, o IRDR não solucionar o impasse, ao contrário, criar um segundo impasse a ser dirimido. Mas pela nossa experiência, nós temos visto que ele realmente tem solucionado o impasse. Sim, Tanto e assim muito. que as partes têm acatado, e isso tem como reflexo um maior número de conciliações nas demandas existentes, ou naqueles pré-processuais ainda com a mesma matéria. Então, eu acredito que o reflexo tem sido positivo. E é positivo não só quando se trata de questões eminentemente de mérito. Porque é curioso, porque quando nós vemos dentro da Lei 12.153, existe uma ressalva explícita a respeito do objeto do pedido de uniformização de interpretação de lei, quanto a se tratar de interpretação de uma questão de direito material. Mas se for feita uma consulta nacional a respeito de julgados de turmas de uniformização, bem se vê que esse âmbito ele foi expandido, e há muitas decisões que tratam também de matérias processuais. E o IRDR lhe exige que se trate de uma questão de direito, mas aqui no nosso Tribunal de Justiça, essa questão de direito também tem sido alocada, e a própria turma de uniformização também, em diversos momentos, abordou questões que são de natureza processual, mas de interesse, de impacto muito grande sobre o sistema dos juizados. Então, por exemplo, o Tribunal de Justiça ele tem já essa ressalva pelo próprio Supremo Tribunal Federal a respeito da competência para dirimir conflitos de competência relacionados às varas ditas comuns e aos juizados. E fazendo uma consulta aqui dentro dos precedentes, alguns ainda em trâmite, outros já julgados, nós vemos que o Tribunal de Justiça tem exercido essa função em incidentes de resolução de demandas repetitivas. Porque havia determinadas matérias que, apesar de já diversas vezes julgadas no âmbito do Tribunal de Justiça em conflitos de competência, continuavam suscitando conflitos dessa natureza, continuavam suscitando dúvidas dos operadores no primeiro grau. A questão entre a competência, né, dos juizados da Fazenda, dos juizados especiais da Fazenda e das fazendas públicas, era uma matéria recorrente nas câmaras, né? E eu acredito que com o IRDR solucionou essa divergência existente. E eu vejo também, Salomão, que com o IRDR nós temos uma melhor gestão dos processos. Como gestor de uma vara hoje, ainda que, como disse no início, respeitando o colega que defende, né, a pureza
e a literalidade da 9.099, especialmente em relação aos artigos 5º e 6º da mencionada lei, eu acredito que é um caminho que não tem volta. As decisões nos IRDRs, elas têm trazido uma gestão muito positiva para as unidades judiciárias e para os próprios tribunais de justiça. Sem dúvida nenhuma, porque do ponto de vista da turma recursal, quando nós assumimos a turma com os nossos colegas aqui na região norte, a nossa turma ela era ainda regionalizada. Isso é algo que mudou recentemente. Não deu certo, né? Então a turma regionalizada significava que esses processos todos que surgiram no primeiro grau permaneciam conosco aqui. E quando nós ingressamos, e aí vem aquele aspecto temporal que eu mencionei antes, os processos eles ficaram aguardando o julgamento, estocados na turma, e nós julgamos. Só que, ao julgar, nós, na aplicação dos precedentes que foram versados pelos IRDRs, tivemos uma celeridade muito maior na tramitação, porque nós pudemos aplicar a técnica de julgamento acelerado, de julgamentos monocráticos, enfim. E se nós formos considerar o volume de recursos que foram extraídos dessas decisões monocráticas dentro do panorama geral de recursos que tinham nas turmas, nós ganhamos muito tempo em relação a esses julgamentos do que se houvesse a necessidade de levá-los a um julgamento colegiado tradicional, nas nossas sessões, que já eram por si mesmos muito conturbadas. E fora o tratamento dado a essas demandas no primeiro grau, como nós testemunhamos, que nós tivemos, embora realizando pautas de audiências, um volume de audiências que foi gigantesco, e fica aqui a minha homenagem a todos os nossos servidores, todos os nossos colaboradores que participaram disso, os advogados que se dedicaram muito para que isso tivesse sucesso, mas esse êxito em um período de tempo tão curto, posteriormente ao julgamento do IRDR, em poucos meses nós conseguimos movimentar esse estoque, com uma recorribilidade ínfima, considerando o volume total de processos que existiam e que passaram por isso, se deve, obviamente, ao fato de que nós tínhamos um parâmetro decisório claro, um parâmetro decisório que ele podia orientar, como eu coloquei, essas perspectivas de êxito das partes que estavam litigando dentro dos processos. Então, não apenas do IRDR, mas o tratamento dessas demandas de massa nos juizados, eu acho que ele é muito carente de que haja um tratamento, muitas vezes, de uma dimensão coletiva das demandas de massa. Porque, embora nós tenhamos as ações coletivas, não há um diálogo muito perfeito com o nosso microsistema. Você não permite, por exemplo, que os juizados especiais liquidem uma sentença coletiva. Não há possibilidade de execução no sistema dos juizados especiais de sentenças externas ao sistema. E, acertadamente, o legislador também não permite por uma questão de complexidade, que ações coletivas tramitem dentro dos juizados. Então, o que nós temos é as ações coletivas com muita complexidade e, muitas vezes, até por essa solenidade, muita demora em produzir um resultado, com a dimensão transindividual necessária, e a ânsia do cidadão afetado, com os seus direitos atingidos por essas microlesões de massa, e obter uma resposta séria. Então, a procura pelo juizado não deixa de existir porque existem ações coletivas. E os juizados precisam, então, assegurar que haja um tratamento rápido, que haja um tratamento coerente e isonômico. E a visão que eu tenho, talvez seja muito particular, mas é da Lei 9.099 como uma lei também principiológica, como é o Código de Defesa do Consumidor. Uma lei que deve ser lida através de uma construção dos seus princípios, que são enunciados logo ali no início. E, portanto, que exige um diálogo de fontes com as demais fontes do direito processual. Porque, embora ela seja um trabalho legislativo fantástico, e obviamente ela rende frutos até hoje, demonstra a que veio a consistência e a persistência das nossas normas, e o tratamento fantástico também que é dado no ponto de vista doutrinário pelo FONAGE, pela jurisprudência, em consolidar esse sistema, ela não é infensa a aperfeiçoamentos. Então, muitas vezes, o que nós devemos buscar em outros diplomas, em outros estudos, são aqueles instrumentos que, porventura, possam dialogar com os princípios da 9.099. Então, o IRDR, ele cria uma certa dificuldade, é preciso aquilatar até que ponto ele vai se prestar a cumprir o papel de atender esses princípios, ou ele pode criar entraves para isso. A nossa experiência foi muito positiva. A nossa experiência nesses casos, porque foram casos muito particulares, com uma característica mesmo de litigiosidade absolutamente anormal,
volumes de demandas além de qualquer tratamento tradicional que seria permitido. Dificuldades, inclusive, por ser processo de papel, não é isso, desembargador? Nós estamos aqui com processo de Processo de papel. papel ainda. Em 20 mil, 30 mil, eram 30 mil autos físicos, com tem que achar lugar para colocar nas prateleiras. Que não tinha, É não é? verdade. Então, para Mas a nossa essa realidade, o resultado foi mudança, positivo. mas essa mudança no sistema dos juizados especiais, ela é visível. E de um certo tempo para cá, ela está cada vez mais acelerada. Então, é preciso realmente, como você bem disse, que o sistema absorva novas ferramentas, né? Todas as ferramentas que nós temos à disposição hoje é para uma maior prestação efetiva da jurisdição. Então, nós temos que ter essa visão de absorvermos melhor as melhores ferramentas existentes em outros sistemas para que haja uma mudança positiva no sistema. Mais agilidade, mais celeridade, né? Mais prestação jurisdicional efetiva, mantendo os princípios da simplicidade, da oralidade. Todos esses sistemas são bem-vindos, eu acredito, né? E como inovação, o que nós percebemos é que ainda há muito que ser burilado em relação a isso. Existem questões polêmicas ainda a serem lapidadas, e o Instituto ele pode avançar até mesmo para que se traduza melhor em algo que se adeque às perspectivas dos juizados especiais. Então, por exemplo, o que foi deliberado aqui no Estado do Espírito Santo a respeito de imputar às turmas de uniformização a palavra final a respeito desses IRDRs em matéria de juizado, obviamente com os tratamentos posteriores, enfim, as reclamações, etc. Esse projeto de lei, por exemplo, ele menciona isso de forma explícita, incorporar a competência das turmas para isso, para sedimentar esse debate dentro da linha colocada pelo Infam. E talvez uma desburocratização do procedimento do IRDR. Porque o que se coloca muito e o que cumula a temporalidade, o desenrolar necessário para que isso chegue ao final, é porque o IRDR ele necessita, obviamente, de uma ampliação do debate. Então, não é algo que fica cingido às partes, mas a todos os interessados, inclusive as entidades que tenham a contribuir para a solução do IRDR. E essas solenidades elas vão ser aportadas ali com a concessão de prazos para todas essas manifestações, com a possibilidade de audiências públicas para que haja essas manifestações, e a própria sessão de julgamento com prazos relativamente extensos para que todos se manifestem. Então é algo que contém aperfeiçoamento do próprio sistema. Sim, mas a participação de todos os atores nesse procedimento é muito importante. É muito importante. Exato. Porque se no primeiro momento você tem uma extensão do tempo do processo, do caminhar do processo, no futuro ele vai ser admitido para um tempo muito menor na decisão de um novo processo, com certeza, né? Exato. É uma compensação. Isso, refletindo sobre isso, me parece que ele é algo como uma celeridade e uma economicidade teleológica. Ela está como um escopo que ela agrega no final. Ela não está, talvez a gente não consegue enxergar muito isso no percurso, né? Mas ela certamente se apresenta nesses casos que talvez sejam os mais vocacionados ao IRDR no final, no momento em que você consegue dar esse tratamento uniforme às demandas e, portanto, consegue fazer essa movimentação das massas de processo. Que sem isso, certamente, geraria um gigantismo muito maior no volume de recursos e, obviamente, na delonga, que cada processo individualmente viria a sofrer. Bom, acho que um colega pediu para, se possível, para falarmos um pouco sobre as reclamações no âmbito dos juizados especiais. Como que você vê, tem visto as reclamações? Ou a reclamação? Eu acho assim, que nós devemos evitar as polêmicas constitucionais relacionadas às reclamações e deixar o debate para as nossas instâncias superiores, já que elas basicamente surgem disso, de algo, e acredito que tenha sido inédito dentro
trajetória da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em delinear uma competência implícita para julgamentos de uma corte superior, que normalmente a interpretação se dava dentro de um caráter restritivo e não ampliativo. Mas ela surge nesse aspecto. E para nós, do microsistema, quando isso basicamente veio à tona, a preocupação maior, claro, é a mesma que nós temos hoje com o IRDR, que é da intromissão de órgãos externos ao sistema, na formatação dos julgamentos e na agregação aos julgamentos de mais tempo e complexidade, porque basicamente acaba funcionando como uma instância recursal. A reclamação, talvez pela nossa experiência aqui, o abuso da reclamação é que seja uma patologia que mereça ser enfrentada. E nós vemos que desde o próprio STJ e os tribunais de justiça, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ele teve um julgamento muito longo e detalhado a respeito sobre a competência para o julgamento e decisão das reclamações atinentes aos juizados especiais, tanto que hoje as reclamações elas estão colocadas par e passo com a competência para o julgamento do pedido de uniformização e interpretação de lei e o IRDR, a começar pelas próprias turmas de uniformização, com a possibilidade de revisão posterior em outros incidentes, mas para a própria turma de uniformização. Mas o que se percebe é isso, é extremamente efetivamente é o âmbito de aplicação do Instituto da Reclamação, em que o que há efetivamente uma afronta à competência, um precedente repetitivo, etc., e aquilo que é uma mera insurgência em que se busca utilizar um instrumento com nítido intuito de que figure como sucedâneo recursal, em que haja um prolongamento desnecessário e indesejado do trâmite e da solução da lide que está sendo colocada ali. Então, a reclamação em si, o tratamento que está sendo dado aqui no Estado do Espírito Santo, ele também vem nesse enfoque de prestigiar o sistema dos juizados. E o que eu observo é que os colegas das turmas recursais daqui têm sido muito rigorosos no recebimento e no julgamento dessas reclamações, para que não haja exatamente essa expansão excessiva e nociva em detrimento dos princípios dos juizados especiais. É verdade. Os colegas realmente têm trabalhado de forma a evitar, né, a tramitação de muitas reclamações, porque traz um vazio às decisões das turmas. Salomão, você tem como trazer algumas experiências, alguns julgados, alguns IRDR das turmas recursais aqui do Estado do Espírito Santo? Nós já mencionamos aqui esse caso específico do incidente de Mariana e a questão do desabastecimento de água que decorreu disso, da contaminação do Rio Doce. Talvez ele tenha sido mais expressivo em termos de volume de julgamentos. Eu participei ativamente do julgamento de uma questão que está diretamente associada ao FONAGE, porque nós defendíamos aqui na nossa comarca a aplicação do enunciado 139 do FONAGE, que trata exatamente sobre a competência dos juizados em matéria de demandas multitudinárias, não é? E nesse incidente em particular, que tratava sobre franquia de telefonia, etc., o voto prevalente do relator, um voto brilhante, e fico aqui, enalteço os colegas que decidiram, mas eu costumo dizer que nós não fomos vencidos, nós fomos esmagadoramente vencidos nesse julgamento, porque ficamos 13-2 na defesa da aplicação do enunciado do FONAGE. Mas nesse caso, ela a competência dos juizados para o julgamento dessa questão, que era uma questão, ao meu ver, com uma aproximação maior para um direito, um interesse coletivo estrito sensu, daí a nosso posicionamento particular pela incompetência, mas ele teve uma eficácia inibidora de demandas muito grande, porque a questão de fundo ela foi enfrentada no sentido da necessidade de comprovação dos fundamentos do dano moral, que eu acho que é até ligado a uma pergunta que foi formulada inicialmente aqui, ao estabelecer que o dano moral não era um dano moral em ré ipsa, e somente de estabelecer essa premissa na questão de direito, de que ela não se esgotava apenas na afirmação que exigia a comprovação de uma circunstância fática adicional, isso já diminuiu de forma gritante o volume de demandas efetivamente em trâmite na matéria. Tivemos também, agora não no âmbito das turmas recursais, mas como já colocamos aqui, julgado pelo Tribunal de Justiça, essa questão de competência, de conflitos de competência. Nós temos até uma intramitação que é muito interessante. O valor da causa.
está na área de processos que tramitam o Juizado Especial de Fazenda Pública. Alguns casos que não tramitaram como IRDR, mas antecederam já como pedidos de uniformização de interpretação de lei, também em matéria específica e processual até, competência do juizado, aplicação de alguns institutos, como, por exemplo, a questão dos ônus sucumbenciais, foram tratados em pedido de uniformização, de interpretação de lei. Nós tivemos aqui a discussão a possibilidade ou não da discussão do quanto o debeato fixado para advogados dativos, pelo Estado que não fez parte, mas que veio suportar esse ônus posteriormente. Então, uma gama assim, bastante grande e elucidativa de casos que foram enfrentados pela turma de uniformização e pelo Tribunal de Justiça, com impacto aqui dentro do nosso microsistema. Eu não sei como outros estados estão procedendo, mas o IRDR e a unificação de interpretação no nosso estado são ferramentas que têm sido muito utilizadas, tanto no Tribunal de Justiça como no sistema dos juizados especiais. E tem facilitado muito a gestão das unidades, como disse anteriormente. E um aspecto que se destacou quando eu fiz o levantamento dos incidentes que já foram julgados aqui, é que as próprias partes têm sido bastante comedidas nessa provocação. Então, um receio muito grande que havia no plano hipotético, quando o incidente foi incorporado dentro do sistema, era da prodigalização excessiva disso. E, na verdade, o que nós estamos vendo é que, em sua grande maioria, há muitos que não passam pelo crivo da admissibilidade, mas aqueles que têm passado pelo crivo da admissibilidade, sobretudo, que numericamente eles não são tão... não há um volume tão grande. Eles estão focando em questões que realmente são substanciais, são questões que são realmente pertinentes e em que se demonstra salutar essa uniformização. Então, talvez por isso nós tenhamos essa visão também positiva dos aspectos que estão sendo trazidos para nós. Porque há esse critério, há essa consciência, há essa acessibilidade de todos os atores envolvidos em focar o instrumento naquilo que é o resultado esperado dele, naquilo para que ele se presta e se demonstra eficaz. Acho que o Estado foi bem feliz, né, com o julgamento dos primeiros, e isso trouxe essa confiança na ferramenta, né, no incidente. Então, isso talvez possa fazer a diferença em relação ao entendimento de alguns colegas que são contrários à utilização do incidente no sistema dos juizados especiais. Mas eu deixo aqui, então, as suas considerações finais e dizer que é muito bom conversar com você. Você realmente faz a diferença, porque você não tem a teoria, mas você tem a prática acima de tudo, né? E faz o seu trabalho ser diferente na utilização de todas as ferramentas existentes no nosso sistema judiciário. Aqui, o Instagram, acho que não nos contou até agora, porque nós tivemos aquela pequena queda intermediária, então ele deve ter resetado o nosso timer. Eu estou vendo aqui que a gente até já excedeu um pouquinho o tempo que seria previsto, né? Eu acho que nas considerações finais trazer o agradecimento pela oportunidade. Eu não sei assim, se nós conseguimos atender a contento o que era a expectativa. O tema ele realmente é muito rico, amplo, polêmico e, enfim, nós tentamos fazer um recorte aqui sobre essa nossa vivência exatamente para deixar em aberto um testemunho muito mais do que uma posição firmada em relação a aspectos teóricos relacionados à temática. E dizer assim que poder estar fazendo esse bate-papo com a desembargadora Janete, até pela proximidade e, enfim, pelo grande respeito e admiração que nós nutrimos, facilitou sobremaneira esse trabalho, porque o desafio de estar aqui e fazer essa apresentação no Instagram foi muito grande. Eu até falei com o Guilherme. O Guilherme agora é vencer a timidez e tentar, né, apresentar a mensagem, né? Mas foi a condução excelente que a desembargadora fez de me encaminhar e não deixar de perder aqui. Acho que a gente conseguiu passar alguma coisa que nós tínhamos nos proposto. Agradecer a paciência, a compreensão de todos
e dizer que é um prazer enorme poder, dentro das nossas limitações, colaborar para os trabalhos do FONAGE, que enriquece tremendamente o nosso trabalho. Nós somos entusiastas da aplicação dos enunciados e, enfim, e isso repercute muito positivamente na nossa vivência. Então, meus agradecimentos e deixar as palavras de encerramento para a desembargadora. Bom, eu que quero agradecer aos queridos colegas do FONAGE nesse período de distanciamento. Estou vendo aqui tantos queridos aqui, Maria do Carmo, Ricardo, Janice, colegas aqui do Estado do Espírito Santo, Gustavo e vários outros, dizer que é um acalento ter vocês aqui, né? E muito obrigado. E confesso que eu fiquei muito assustada com o tema solicitado pelo Guilherme. Eu falei, você realmente quer fazer com que eu e Salomão vamos apanhar dos colegas, entendeu? Então, a todos vocês, o nosso agradecimento, um beijo carinhoso em cada um e dizer que estamos ansiosos para participarmos do próximo Fonagem, com aqueles abraços tão carinhosos que recebemos todos. Boa noite a todos e muito obrigada. Boa Boa noite, noite. Boa noite. Salomão.